Fala, fera, e aí, tudo certinho? Vídeo de resolução de questões já disponível. Ó, esse aqui é o vídeo que eu vou resolver questões do módulo 1.4 do livro, certo? Só lembrando que eu disse em sala, eu havia prometido a vocês, a oitava e a 11ª questão da sessão Vamos Começar, eu não resolvi em aula, certo? Geralmente eu resolvo todas em aula, essas duas eu não resolvi. Eu deixei para resolver aqui nesse vídeo, certo? Porque são questões que são de tamanhos maiores, certo? Eu tenho que fazer uma análise mais detalhada e na aula eu ia demorar muito, deixando a aula um pouco maior, certo? Então por isso que eu resolvi fazê-las nesse vídeo, tranquilo? Então eu resolvi a 8 e a 11 do Vamos Começar e as demais são todas do Vamos Praticar, beleza? Então vamos embora. Oitava questão, ele fala assim, ó. São dados os índices de refração absolutos, N, dos seguintes meios ópticos. Ele dá o do ar, o da água, do vidro tipo C e do vidro tipo P. Ele fala que um raio de luz monocromático foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 desses meios, obtendo-se a configuração seguinte. Então ele fala que 1 e 2 são dióptros planos que separam os meios A de B e de B de C, certo? Respectivamente. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é. Então ele dá nas alternativas 3 meios e ele pergunta se quais desses 3 meios estão colocados na posição correta de acordo com a figura A, B e C. Aí tu fala, certo, professor, como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que adivinhar? Não. Tu vai fazer uma análise através da refração, certo? Tu não pode aplicar a lei de Snell porque tu não tem o seno dos ângulos aí. Tu não tem nenhum ângulos. Então tu não tem como aplicar a lei de Snell. Então vai ser meio que no olho, certo? Como assim? Vamos analisar cada meio. Vamos analisar o meio A e o meio B primeiro, e depois o meio B e depois o meio B com o B e o C, certo? Como assim, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver a luz passando de A para B e vou ver como ela se comporta, e depois vou ver a luz passando de B para C e ver como é que ela se comporta, tranquilo? Porque a gente desenha a reta normal aí, vê como é que se comporta os ângulos, a gente sabe quando o ângulo é maior, o índice de refração é menor, então a gente já tem uma ideia de como fazer, ok? Vamos embora, vamos analisar primeiro o meio A com o meio B, certo? A passagem da luz do meio A para o meio B. Do meio B para o meio C a gente analisa depois. Vamos logo se ater a essa separação aqui, A e B, certo? A e B. Então vamos lá, vou desenhar a reta normal aqui, ó. A reta normal que justamente ela vai servir de referência para a passagem da luz do meio A para o meio B, certo? Ó, o ângulo de incidência é esse ângulo daqui, lembrando que a luz está fazendo isso aqui, ó. Ela está incidindo no meio B, certo? Ela vem do meio A e incide no meio B. Quando ela passa para o meio B, ela sofre uma refração. Então tá aqui o ângulo de refração. E cara, já olhando para esse desenho que eu fiz, o ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo de refração. E lembra comigo, quanto maior o ângulo, menor o índice de refração, né? Por quê? Quanto mais distante a luz está da reta normal, menor é o índice de refração do meio que a luz está, certo? Então, no meio A, o ângulo de incidência ele é muito maior do que o ângulo de refração no meio B. Então, quer dizer que o raio de luz está mais distante da reta normal no meio A. Então, o índice de refração de A ele obrigatoriamente tem que ser menor do que o índice de refração de B. Isso eu tenho certeza absoluta, justamente porque o ângulo I, que é o de incidência, ele é maior do que o ângulo de refração no meio B, que é menor do que o ângulo de incidência, beleza? Então, quanto menor o ângulo, maior o índice de refração, certo? Sabido dessa informação, eu não vou ficar voltando direto nela, senão a questão vai ficar muito grande. Isso daqui é o que vai reger minha questão. Quanto maior o ângulo, menor é o índice de refração, certo? Então, NA é menor do que NB. Ponto final. Tranquilo até aí, fera? Então, o meio A, ele tem que ter o índice de refração menor do que o meio B. Vou analisar alternativa por alternativa para ver se isso se encaixa, certo? Ó, letra A, eu vou deixar aqui em cima o meio A e o meio B só como referência, só para a gente entender, certo? Ó, na letra A, ele fala que é água e vidro tipo P. A água tem um índice de refração 1,3. E o vidro tipo P tem um índice de refração igual a 1,8. Então, 1,8. Cara, isso respeita a relação que eu acabei de determinar, que o índice de A tem que ser menor do que o de B? Respeita. Ó, o índice de A ele é menor do que o índice de B. Então, perfeito. Então, pode ser letra A. Tranquilo? Pode. Professor, então por que não marca logo a letra A? Porque a gente tem que ver ainda a separação entre B e C. Tranquilo? Massa. Vamos agora ver a letra B. A letra B ele fala que é ar e vidro tipo C. O índice de refração do A é 1 e o índice de refração do vidro tipo C vale 1,5. Cara, isso respeita a relação que eu acabei de determinar. O índice do A
É menor do que o índice do B? É. Então se respeita, também pode ser letra B. Tranquilo? Por isso que eu não marquei a letra A logo de cara. Letra C, vamos na letra C. Água e vidro tipo C. A água tem 1,3 e o vidro tipo C tem quanto? Ele tem 1,5. Cara, isso respeita o que eu acabei de determinar lá em cima, aqui, respeita também, porque o índice do A, ele é menor do que o do B. Então, perfeito. Então também pode ser letra C, certo? Vou agora para a letra D. Na letra D, ele fala que é vidro tipo C, que é 1,3 o índice de refração, não, 1,5, desculpa, 1,5, e A, que é 1. Cara, isso respeita o que eu acabei de determinar? Não respeita. O índice de A maior do que o de B? Não, é o contrário. O índice de B maior do que o índice de A. Então, falso, não pode ser letra D, certo? Letra E, vamos ver se a letra E respeita. A letra E, ele fala que é ar, que é 1, e água, que é 1,3, não é isso? Isso aqui respeita o que eu acabei de determinar lá em cima? Respeita sim, porque o índice de refração do A é menor do que o do B. Perfeito, então pode ser letra E. Tranquilo? Agora eu vou para a última alternativa, que é justamente a alternativa que fala do índice de refração do C, beleza? Vamos determinar aqui. O D já morreu para mim, eu já sei que ele não pode ser, certo? Não pode ser, então vou analisar só A, B, C e E. Tranquilo. Ó, vamos embora. Ele tá analisando agora a separação entre B e C. Cara, a entre B e C é a mais fácil que tem de fazer. Porque olha o que aconteceu. O que aconteceu aqui? A luz, ela deveria ter passado para outro meio, né? Certo? Com desvio ou não, ela teria que ter passado. Alguma angulação, não sei quanto, mas ela deveria ter passado. Por que ela não passou? Porque ela sofreu reflexão total, certo? Ela sofreu reflexão total. Qual é a condição única, inicial, desculpa, única não, né? A condição inicial para que ocorra reflexão total. A condição inicial é o seguinte, é que o índice de refração do meio onde a luz está, ou seja, do meio onde a luz inicia, tem que ser maior do que o índice de refração do meio para onde ela vai. Para onde ela vai. Porque para sofrer reflexão total, a luz tem que passar do meio mais para o meio menos. Concorda comigo? Então quer dizer que o meio B ele tem um índice de refração maior do que o meio C. Porque para a luz ter vindo, eu vou até mudar de cor aqui só para não ficar confundindo com esse verde direto. Para que a luz tenha vindo, deixa eu tirar a bolinha lá em cima, pronto. Para que a luz tenha vindo do meio B, batido nesse ponto aqui, sofrido reflexão total, isso implica dizer que sofreu reflexão total, o índice de refração do meio onde ela está tem que ser maior do que o índice de refração do meio para onde ela estava tentando ir, certo? Essa é a condição inicial para que sofra reflexão total. O índice de refração de onde ela vem, que é o inicial, tem que ser maior do que o índice de refração para onde ela vai, certo? Que é o meio final. Ou seja, para sofrer reflexão total, o meio que onde ela está tem que ter maior índice de refração do meio para onde ela vai. Ou seja, o N de B tem que ser maior do que o N de C. Certo? O N de B tem que ser maior do que o N de C. Vamos analisar alternativa por alternativa? Na letra A, o meio de onde ela está vindo, que é o B, que eu já sei que é o vidro P, certo? Na letra A, certo? Na letra A. Ela está vindo do B, que é o vidro P. Ela está passando para o A. O índice de refração de P é maior do que o do A. Então, pode ser letra A também. Pode ser letra A. Porque ela está passando de um meio mais para um meio menos. Ou seja, ela tem que passar de um meio do índice de refração maior, tentando passar para um índice de refração menor, que seria o A, aí no caso na letra A. Então, a letra A está coerente. O vidro P tem índice de refração quanto? 1,8, enquanto que o A tem índice de refração 1. Então, a letra A está coerente. Beleza? Então, se não pode ter mais do que uma alternativa, então já sei que só pode ser a letra A. Já sei que já pode ser a letra A. Então, o gabarito certo é letra A. Mas vamos analisar os outros para tu ver que dá errado os outros. Na letra B, ele fala que ele está passando do vidro C para o vidro P. O vidro C tem índice de refração 1,5 e o vidro P tem índice de refração 1,8. Se ele sofre reflexão total, ele tem que passar do mais para o menos. Se ele passa do vidro C, que é 1,5, para o vidro P, que é 1,8, nesse caso ele está passando do menos para o mais. Então está errado, não sofre reflexão total. Então não pode ser a letra B. Tranquilo? Não pode ser a letra B. Porque na letra B, do B para o C, ele está passando do meio menos para o meio mais. E o certo seria passar do meio mais para o meio menos. Tranquilo? Massa. Mesma coisa na letra C. Ele diz que está passando do vidro C para o vidro P. Faz sentido isso? Não, não faz sentido isso. Ele tem que passar do mais para o menos para sofrer a reflexão total. E aí na letra C ele está dizendo que ele está passando do menos para o mais. Então também não pode ser letra C.
Também não pode ser letra C. A letra D eu já tinha cortado anteriormente. E na letra E é a mesma coisa. Ele está passando da água para o vidro P. A água tem índice de refração 1,3. E ele está passando para o vidro P, que tem 1,8. Então ele pode passar do menos para o mais e sofrer reflexão total? Não. Para sofrer reflexão total, tem que passar do mais para o menos. A água tem menos e o vidro P tem mais. Então, falso. Então, também não pode ser letra E. Aí, só pode ser letra A. Tranquilo? Só pode ser letra A. Gabarito, letra A. Beleza, fera. Questão complicadazinha, chatinha, como eu havia dito a vocês. Isso é uma questão que eu acho difícil ter no Enem. É mais para uma particular, mais específica, ou então até um SSA2. Beleza? Um SSA2. Tranquilo. Vamos embora para a 11ª questão. Fera, 11ª questão. Vamos lá. Essa questão é complicadazinha, bem como a 8ª foi, né? Ó, ela fala assim, ó, em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, radiação eletromagnética proveniente de um gerador de micro-ondas. Cara, radiação eletromagnética é luz, certo? Tu pode até já te acostumando com essa nomenclatura que eu vou utilizar bastante em ondas, certo? Então chama isso aqui de luz. Beleza. Proveniente de um gerador de micro-ondas, propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo, que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com a incidência, certo? Então, a partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para esse micro-ondas é aproximadamente. Então, ele quer o índice de refração do poliestireno, certo? Ele não me deu velocidade, ele não me deu nada. Então, não tem como aplicar a formulazinha do índice de refração. Se tu vê ângulo na questão, tu já sabe que ela é de lei de Snell, beleza? Ó, primeiro erro dessa questão. Desenhar a reta normal. Muita gente já desenha a reta normal como se fosse esse pontilhado aí. Cara, a reta normal, ela sempre tem que fazer 90 graus com o dióptro plano. Ela sempre tem que fazer 90 graus com a superfície de separação. Isso aí a gente viu em aula, isso a gente viu também lá naquela parte de espelhos planos. Tu lembra? A reta normal é sempre a mesma. Então, ó, vou desenhar a reta normal correta. A reta normal é mais ou menos isso aqui, ó. Ela faz 90 graus. Olha pra cá, fera. Ela faz 90 graus com a superfície de separação, ó. 90 graus com a superfície de separação. Vou desenhar ela também passando para o outro lado, né? Porque a reta normal ela é usada como referência para o ângulo de incidência e o ângulo de refração, certo? Estou tentando desenhar da forma mais reta possível, né? Mas enfim. Ó, vou mudar a cor aqui, só para a gente ter uma ideia melhor. Ó, vou mudar a cor aqui. Deixa eu botar um azul, beleza? Ó, é basicamente o seguinte, a ideia dessa questão. O raio de luz ele vem, ó, ele tá vindo aqui, ó, o raio de luz é azul, certo? Ele vem. Quando ele bate na superfície de separação, ele faz isso daqui, certo? Ele faz isso daqui. Então, ó, esse carinha daqui, eu vou puxar uma setinha, ele é o ângulo de incidência, certo? E da luz, que é azul, até a reta normal, é o ângulo de refração, certo? Beleza? Aí o que é que a maioria das pessoas erram? Coloca o ângulo de refração como sendo 15. Não, não é 15. O ângulo de refração é da luz até a reta normal, certo? Que é a reta que eu desenhei aí avermelhada, certo? Então não é 15. Eu tenho que descobrir quanto é que vale. Cara, aí a gente vai para geometria. Esse ângulo aqui que eu tô rachurando agora, olha para cá, velho, olha para cá. Esse ângulo que eu tô rachurando aqui, ó, tá em azul. Ele vale quanto? Ele vale exatamente 25. Professor, por que ele vale exatamente 25? Vê se tu concorda comigo. Eu vou riscar, mas depois eu vou voltar para não ficar com muita informação na figura, certo? Eu vou até apagar essa rachura que eu fiz aqui para não ficar tão conturbado, beleza? Vou mudar a cor do lápis, ó. Só para tu ter uma noção, eu vou botar uma cor mais clara. Ó, só para tu ter uma noção de como eu cheguei que esse ângulo aí vale 25. Por que ele vale 25? Eu pensei o seguinte, vê se tu concorda comigo. Esse ângulo daqui que eu estou pintando de amarelo, ele vale 25, certo? Esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Então, quer dizer que esse ângulo daqui vale quanto? 25 mais 90 mais esse ângulo daqui, que eu estou pintando de laranja também, laranja amarelo, ele tem que dar 180 graus, concorda? Concorda? Então, ó, vou desenhar um triângulo aqui, ó. 25, 90 graus, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de Y,
Quando eu somar tudo, tem que dar 90 graus, beleza? Isso aqui é 180 graus, desculpa. Isso aqui é matemática, certo? Então, ó, y mais 90 mais 25 tem que dar 180 graus, concorda? 180 graus, beleza? Então, quanto é que vale y? Y ele vai valer 180 menos 90 mais 25. 180 menos 90, porque isso aqui vai passar para o outro lado negativo, né? 180 menos 90 vai dar 90. E 90 menos 25 vai dar quanto? Vai dar 65, concorda? 65 graus. Então quer dizer que esse ângulozinho daqui, ele vale 65 graus, certo? Logo, esse ângulo daqui, esse I, vai valer quanto? Aí veio o que eu pensei. A reta normal, ela não faz 90 graus? Então, se aqui é 65, mais esse ângulo aqui, que agora eu pintei de amarelo, tem que dar 90, porque a reta normal com a superfície faz 90 graus. Ou seja, 65, que é esse ângulo daqui, mais esse daqui, ó, esse daqui que eu vou puxar a seta de novo, ele tem que dar 90. Então, 65 mais o ângulo de incidência tem que dar 90. Logo, o incidência, ó, vai ficar assim. 65 mais o incidência tem que dar 90. Logo, o incidência vai ser igual a 90 menos 65. Incidência vai dar 25 graus. Beleza? Tranquilo? Professor, muito complicado isso. Isso aí é matemática pura, não tem nada a ver com física. Eu tive que fazer essa matemática toda para chegar a entender que esse ângulo de incidência vale 25 graus. Beleza? Vou apagar tudo que eu fiz. Tira um print aí, fera, por favor. Tira um print aí. Beleza? Tirou? Pronto. Tira um print para poder tu entender depois se tu tiver dúvida, certo? Eu vou voltar para poder o desenho não ficar tão conturbado, certo? O desenho não ficar tão conturbado. Ó, tô voltando, vai demorar um pouquinho, né? Deixa eu voltar bem rapidinho aqui, só para a gente não ficar com muita coisa na tela, certo? Eu só quero que tu entenda que o ângulo de incidência ele vale 25. Foi por isso que eu determinei quanto é que vale esse ângulo, certo? Por isso que eu cheguei no valor de 25 graus. A ideia é sempre básica, ó, a ideia é sempre a mesma. É só tu entender que o ângulo de incidência, quando tiver esse caso sempre, o ângulo de incidência vai ser sempre igual a esse ângulo aqui de cima, sempre. Não tem mistério, beleza? Então vamos terminar a questão? Ó, eu já tenho que o ângulo de incidência vale 25, certo? 25 graus. Tá faltando saber quanto é que vale o ângulo de refração, certo? O ângulo de refração é 15 mais essa paradazinha daqui, tu concorda? Tu concorda? Porque o de refração é tudo isso, o de refração é tudo. Aí veio o que eu pensei, se isso daqui é 25, olha pra cá, fera, olha para o desenho. Se isso daqui é 25, oposto pelo vértice, ó, oposto pelo vértice, oposto pelo vértice. Se aqui é 25, aqui também é 25. Então aqui é 25 graus, beleza? Então quer dizer que o ângulo de refração vale tudo isso, 25 mais 15. Então o ângulo de refração vale 40 graus, beleza? Então eu tenho um ângulo de incidência que vale 25 e eu tenho um ângulo de refração que vale 40 graus, certo? Professor, agora dá para resolver a questão? Dá, porque ele quer o índice de refração do bloco. Eu vou aplicar a lei de Snell. Ó, vou aplicar a lei de Snell. Vou fazer o seguinte, ó. N de incidência vezes o seno do ângulo de incidência, certo? É igual a o N de refração vezes o seno do ângulo de refração, beleza? Do ângulo de refração, tranquilo? O N de incidência é de onde ele está vindo do bloco, certo? Ele está vindo do bloco e passando para o ar, certo? Ele está vindo do bloco e passando para o ar. E lembra que aqui, ó, no iniciozinho, ele não sofreu desvio porque ele incide em 90 graus. Quando ele incide em 90 graus, ele não sofre desvio. Ele só sofre desvio na saída do raio de luz, certo? Na saída do raio de luz. Beleza? Massa. Vamos terminar? Ó, eu tenho a lei de Snell, certo? Eu tenho a lei de Snell. O N de incidência é o N do bloco, é justamente onde ele está, certo? Que é o bloco. O seno de incidência, o ângulo de incidência é 25 graus, certo? Então é o seno de 25 graus. Isso aqui vai ser igual ao N de refração, que é o N que ele saiu para que meio? Ele saiu para o ar, certo? Se ele saiu para o ar, o N do refração, certo? Que é o ar, que ele saiu para o ar, então vai ser 1, certo? Vai ser 1. É aquela velha história, pessoal. Eu até fico com medo de vocês não entenderem o seguinte. Porque é NA vezes o seno do ângulo de incidência, certo? Igual a NB vezes o seno do ângulo de refração. Não é isso que a gente aprendeu na aula, certo? Só que aqui eu chamei A de inicial, certo? E de incidência, que é onde ele inicia. E o B eu chamei de refração, que é quando ele saiu, certo? É o meio que ele sofreu a refração. Então, ele está inicialmente no bloco, certo? Isso aqui, então, o início é o bloco e ele vai para o ar. Então, se ele vai para o ar, então isso aqui é o meio do ar, certo? Lembra que eu disse a tu em aula, pessoal, ele pode sair do mais para o menos, ele pode sair do menos para o mais. Vai depender da questão do desenho, certo? Essa questão ela é complicada por conta disso. Então, espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, manda para mim, certo? Manda para mim que eu posso ajudar vocês. Beleza. Vamos continuar.
o seno de R, ó, o seno do ângulo de refração, certo? Quem é o ângulo de refração? O ângulo de refração é o ângulo que ele saiu, que eu acabei de achar que vale quanto? 40 graus, beleza? 40 graus. Agora é só finalizar. O NI é o que eu quero, certo? Que é o N do bloco, que é de onde ele começa, certo? De onde ele está onde ele tá incidindo, certo? Ele tá dentro do bloco, está incidindo no bloco para sair no ar, certo? O seno de 25 graus, ele dá na questão, ó, vale 0,4. Então, o seno de 25 graus vale 0,4. Eu vou até botar mais bonitinho esse 5 aqui. Ó, 25 graus é igual a 1 vezes o seno de 40 graus, que ele também me deu, que é quanto? 0,6, beleza? Logo, ó, o que é igual dos dois lados eu posso cortar, o 0, eu posso cortar com 0, porque são iguais, e eu fico com NI igual a esse 4 estava multiplicando, eu vou passar dividindo, certo? E 6 vezes 1 vai dar 6. Então fica 6 dividido por 4, que anteriormente estava multiplicando, certo? Ele estava multiplicando, passou dividindo. 6 por 4 eu posso simplificar, ó, 6 por 4 simplifica ambos por 2, vai dar 3, 2, certo? 3 sobre 2, e 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Deixa eu até mudar a cor porque ficou laranjinha, né? Ó, mudando a cor aqui, vou botar um vermelho, ó, fica 1,5. Tranquilo, fera, 1,5. Isso aqui é o índice de refração do bloco, beleza? Que é de onde ele começa a fazer o movimento para depois sair para o ar. Então, fera, só para vocês não ficarem viajando, lembra que eu apliquei a lei de Snell, certo? Eu só mudei o nome de como eu chamo os índices de refração, mas é a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Tranquilo, fera? Então, gabarito letra B. Gabarito letra B. Tranquilo? Outra questão que é chatinha, mais pela geometria do que pela física, certo? Então, assim, espero ter ajudado vocês. Vamos embora agora, de fato, começar as questões do vamos praticar, certo? Essas aí foram do vamos começar, que eu deixei para fazer nesse vídeo. Beleza, fera? Então vamos embora para a próxima questão. Fera, começando agora a sessão vamos praticar, lembrando que as outras duas foram da sessão vamos começar, agora é da sessão vamos praticar, certo? A partir daqui é só do vamos praticar. Vou começar com a quinta questão. Ela fala assim, ó, um raio de luz monocromático se propaga do meio A para o meio B, de tal forma que o ângulo de refração beta, ele me diz que o ângulo de refração vale beta, certo? Então não cai na pegadinha aqui que ele te deu, 2 betas aqui, não. Esse beta de cima aqui é o desvio, certo? E esse beta aqui de baixo é justamente o ângulo de refração. Lembra, fera, por favor, o ângulo de refração é do raio de luz até a reta normal. Não tem nada a ver essa reta pontilhada aqui. Ela não tem nada a ver com a refração, certo? A única coisa que ela entra é no desvio, certo? E lembra que o ângulo de desvio é I de incidência menos o R de refração, certo? Tu descobre o ângulo de incidência, descobre o ângulo de refração e subtrai os dois. Aí é o desvio, certo? O ângulo de refração é só da reta da luz até a reta normal, certo? Não erra isso, por favor. Voltando para a questão. Ele fala assim, ó, vou reler novamente, ela fala assim, o raio de luz monocromático se propaga do meio A para o meio B, de tal forma que o ângulo de refração beta vale a metade do ângulo de incidência alfa, certo? Então, vê o que ele me diz. Ele me diz que beta vale metade de alfa, que é o ângulo de incidência, certo? O ângulo de refração beta vale metade do ângulo de incidência alfa, certo? Logo, se eu pego esses dois e passo multiplicando, eu sei que alfa vale 2 vezes beta, certo? Ou seja, cara, se eu acho beta, eu acho alfa. Não tem mistério, certo? Beleza, vamos continuar. Ele fala assim, a partir daqui, se o índice de refração do meio A vale 1 e o seno de beta vale 0,5, epa, peraí, se o seno de beta vale 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, só eu pensar agora, beta é um ângulo que o seu seno vale 1 sobre 2. Então, beta só pode ser 30 graus, não tem mistério. Tranquilo, fera, porque vê, beta é um ângulo que tem seno 1,5. Qual é o ângulo que tem seno 1,5? Daquela tabelinha 30, 45, 60 é o 30. Então, beta vale 30. Se beta vale 30, bicho, não tem mistério. 2 vezes 30 é igual a alfa. Logo, alfa vale quanto? 60 graus. Cara, achei beta e achei alfa. Não tem mistério. Agora ele quer que eu calcule o índice de refração do meio B. Para calcular o índice de refração do meio B, conhecendo os ângulos, lei de Snell. Ó, o índice de refração do meio A vezes o ângulo no meio A, que ele chama de alfa, é igual a o índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo que aparece no meio B, que é beta. Professor, não é 2 beta não. Cara, não erra isso não. Eu acabei de te falar no início da questão. Beta,
o beta de cima é só o desvio. O ângulo que importa para a refração é do raio de luz até a reta normal, certo? Que ângulo é esse? Esse ângulo é beta, certo? É beta. Não erra isso não, por favor. A questão vai tentar te induzir ao erro e você só vai cair nesse erro se você não prestar atenção, certo? Então presta atenção nos detalhes das questões, beleza? Massa, então vamos finalizar. Ó, quanto é que vale o índice de refração de A? O índice de refração de A, ele fala que é o ar. O ar vale 1, o índice de refração, beleza? Ó, o meio A é o meio ar, certo? É o meio ar, certo? Ele fala isso, ó. Se o índice de refração do meio A vale 1, ou seja, o ar vale 1. O seno de alfa. Seno, alfa vale quanto? Eu achei que alfa vale 60 graus. Então, alfa vale 60 graus. Beleza. O N de B é o N do meio B, que é justamente o que ele quer. Eu não tenho ele, eu vou achar. E o seno de beta, beta vale quanto? Beta vale 30 graus. Beleza. Vamos finalizar? 1 vezes o seno de 60 vai dar o seno de 60, né? Então esse 1 aqui eu não vou nem preocupar com ele. O seno de 60 vale quanto? Lembra a tabelinha? Vale raiz de 3 sobre 2. Professor, é obrigatório ele colocar na questão? Rapaz, é obrigatório. E por que não colocou nessa? Aí foi erro mesmo ter colocado, certo? Mas, assim, não é questão de ser obrigatório, mas é quase uma normativa. Eles estão sempre colocando, certo? Mas decore, porque se ele não colocar como nessa questão, tu já sabe fazer, beleza? Já sabe fazer. N de B, seno de 30 graus, seno de 30 graus. O seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Ele deu na questão, certo? Que é justamente o 0,5, que eu substituí por 1,2, que é a mesma coisa, certo? Ó, eu corto o 2 com o 2, porque são iguais. NB vezes 1 vai dar o próprio NB. E do outro lado só sobrou raiz de 3. Logo, o índice de refração do meio B vale exatamente raiz de 3. Letra C. Tá vendo? Não tem muito mistério, certo? Agora sim, só preste atenção nessa historinha do seno que eu acabei de te falar, que a questão é obrigada a dar, certo? Num vestibular, ele provavelmente vai te dar, certo? Porque eles são obrigados a dar. Agora sim, se ele não der, é bom você saber, porque você não vai perder uma questão porque ele não deu um seno, certo? E aí eu não sei se vai ser, eu não sei ou não, certo? Se vai ser passível de anulação a questão, certo? A gente tem que também analisar o edital do vestibular, então vai muito de cada vestibular. Então presta atenção e decora esse danado desses senos e cossenos, beleza? Principalmente a tabelinha 30, 45, 60. Também decora o do 0, o do 180 e do 360, do 90 e do 270, certo? Professor, é muita coisa. É não que tu vai notar que o de 0 e o de 180 é praticamente a mesma coisa, e o de 90 e o 270 é praticamente a mesma coisa. Então, tu não precisa se preocupar muito em decorar muitos valores, não. Tu decorando esses que eu te falei, tu já decora praticamente todos que em física a gente usa. Beleza, fera? Então, ó, vamos embora para a próxima questão. Fera, 11ª questão. Lembrando que é tudo vamos praticar a partir de agora, né? Ó, ela fala assim: uma lente convergente de vidro possui distância focal f quando imersa no ar. Essa lente é mergulhada em glicerina, um tipo de álcool com índice de refração maior que o do ar. Considerando-se que o índice de refração do vidro é o mesmo da glicerina, iguais a 1,5, conclui-se que o diagrama que representa o comportamento de um feixe de luz incidindo sobre a lente imersa na glicerina é o seguinte. Cara, se uma coisa tem o mesmo índice de refração do meio em que ela está, tu concorda que a luz vai passar por esta coisa e por este meio sem sofrer nenhum desvio, porque é tudo a mesma coisa para a luz? Se eu coloco um lápis que tem o mesmo índice de refração do ar, a luz vai passar pelo ar e pelo lápis como se fosse a mesma coisa. Então ela não sofre desvio, certo? Então só pode ser um gabarito. Se a lente e o meio têm o mesmo índice de refração, a luz vai passar sem sofrer desvio nenhum entre esses dois carinhas, entre o meio e a lente, certo? Ou seja, a luz passa sem desvio nenhum. Alternativa letra E. Não tem muito mistério, certo? Não tem muito mistério. Eu até expliquei isso em sala, né? Eu coloquei um bloco de vidro que tinha o mesmo índice de refração do ar. Então esse bloco de vidro ele fica invisível, porque a luz vem, passa por ele, passa pelo meio, sem sofrer nenhum desvio. A luz passa com uma facilidade muito grande, certo? Sem sofrer desvio, porque o índice de refração dos dois é o mesmo, certo? Uma coisa só é vista porque a luz não consegue passar por dentro dessa coisa. A luz bate e volta, então chega no meu olho. Se essa coisa e o meio onde essa coisa está tiverem o mesmo índice de refração, a luz passa pela coisa e passa pelo meio sem sofrer desvio, ou seja, a luz não bate e volta, ela passa facilmente. Então se a luz não volta, ela não chega no meu olho e eu não enxergo aquela coisa. Ficou claro isso, fera? Beleza? Então, 11º gabarito, letra E. Beleza? Vamos embora para a próxima questão.
Fera, 14ª questão, lembrando, vamos praticar, certo? Da seção vamos praticar, vamos embora. Ela fala assim, ó. Na figura abaixo, um raio luminoso I, propagando-se no ar, incide radialmente sobre a placa semicircular de vidro. Assinale a alternativa que melhor representa as trajetórias dos raios R1 e R2, refratados, respectivamente, no vidro e no ar. Beleza? Então ele quer a trajetória dos raios. Cara, essa questão ela tem uma pegadinha, porque é o seguinte. Olhando para essa figura daqui, a figura inicial, eu vou desenhar aqui maior, para a gente poder, melhor não, né, maior, porque melhor do que isso eu não tenho como fazer não. O raio de luz ele vem, bate na superfície de vidro, mas se tu perceber, ele incide fazendo 90 graus com a superfície. Se ele incide fazendo 90 graus com a superfície, porque ele incide radialmente, certo? Ó, se eu fosse fazer uma continuidade do raio, do raio de luz, é como se ele passasse pelo raio, ó, ele passa pelo raio, certo? Ele passa pelo raio, então ele entra 90 graus, certo? Se ele entra 90 graus, ele não sofre desvio, lembra disso, fera? Ele sofre refração, mas não sofre desvio. Só que do outro lado, onde ele vai sair numa superfície, o qual não faz 90 graus, certo? Não faz 90 graus, ele tem um ângulo de incidência. Então, ó, tem esse ângulo de incidência aqui, certo? Quando ele sair, ele está saindo do vidro indo para o ar. Então ele está saindo do meio mais e indo para o meio menos. Se ele está saindo do meio mais e indo para o meio menos, ele tem que se afastar da reta normal. Então quer dizer que o ângulo de refração vai ter que ser maior do que o ângulo de incidência. Tu concorda comigo, fera? Professor, por que mesmo? Porque ele está saindo do meio mais para o meio menos. Se ele sai do mais e vai para o menos, ele sai sofrendo menos refração, ou seja, ele tem que se distanciar mais da reta normal. O desvio dele vai ser menor, ele está saindo mais da reta normal. Beleza? Tranquilo, fera. Isso aí eu já falei várias vezes e eu fico com medo que vocês não entendam. Então, é basicamente o seguinte, ele está no meio mais e está saindo para um meio menos. Então, se ele está saindo para um meio menos, ele tem que se distanciar da reta normal, certo? Então, a configuração certa seria, eu vou desenhar aqui para a gente comparar a alternativa mais correta possível. Ele entra fazendo 90 graus com o meio, então não sofre desvio. Quando ele bate na separação novamente, ele vai sair fazendo desvio, só que mais para fora, certo? Porque ele tem que se distanciar da reta normal, porque ele estava no meio mais e agora ele está saindo para o meio menos, certo? Então é basicamente essa configuração aqui. A gente encontra isso em qual alternativa aproximadamente? Ó, letra E não pode ser, porque na letra E ele sofre desvio aqui, e ele não sofre desvio porque ele incide 90 graus, certo? Então não pode ser letra E. Na letra C também, na letra D também, ele sofre desvio aqui, também não pode porque ele incide 90 graus. A letra C, ele não sofre desvio aqui, tá certo, mas ele também não sofre desvio aqui, tá errado isso. Lembra que ele não sofreu desvio aqui em cima porque ele incide 90 graus, e aqui ele tem que sofrer desvio porque ele não está incidindo 90 graus, certo? Ele incide, ó, ele incide com angulação diferente de 90 graus, certo? Beleza, então não pode ser letra C. Na letra B, tá quase certa, ele não sofre desvio aqui, mas quando ele sai, ele está saindo com um ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Isso não pode acontecer, porque se ele está saindo do meio mais para o meio menos, ele tem que sofrer refração se distanciando da reta normal. Ele tem que sofrer menos refração, certo? Então ele tem que se distanciar da reta normal, porque ele está saindo para um meio menos refringente, certo? Então, alternativa letra A, certo? Que é o que a gente desenhou aproximadamente. Beleza, fera? Espero que tenha me feito claro para vocês. Teve dúvida? Tira um print, manda para mim lá, Daré, eu não entendi isso que tu falou, eu não entendi isso que tu desenhou. Manda para mim que eu te ajudo. Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Fera, 16ª questão, novamente, vamos praticar. Ele fala assim, ó. Para responder a questão, considere as informações a seguir. Um feixe paralelo de luz monocromático, ao se propagar no ar, incide em 3 recipientes transparentes, contendo substâncias com índices de refração diferentes. Quando medidos para essa radiação, essa mesma luz, é a mesma luz, certo? É o mesmo raio de luz. Bem como, na figura abaixo são representados os raios incidentes RI, bem como os respectivos ângulos alfa que eles formam com as normais. Então quer dizer que o mesmo raio está incidindo com o mesmo ângulo de incidência em 3 meios diferentes: água, álcool e solução de açúcar. Beleza. Aí ele fala, na tabela abaixo são informados os índices de refração das radiações para as substâncias. Quando a radiação é refratada pelas substâncias para a situação proposta,
qual é a relação correta para os ângulos de refração θ da radiação nas três substâncias? Cara, essa questão é uma análise fina que eu tenho que fazer de cada situação, certo? A primeira situação, ó, eu vou tentar desenhar na figura mesmo, certo? Eu vou tentar desenhar na figura mesmo. Ó, vê se tu concorda comigo. Ó o que está acontecendo. A água, ela tem um índice de refração igual a 1,33, certo? O álcool tem um índice de refração igual a 1,36. E a solução de açúcar tem um índice de refração igual a 1,49. Então quer dizer que quem tem maior índice de refração vai oferecer maior desvio para a reta de luz, certo? Para o raio de luz. Tranquilo? Massa. Então a solução de açúcar é a que mais oferece refração para o raio de luz. Pessoal, lembra que sofrer mais refração é se aproximar mais ainda da reta normal. Então quer dizer aqui, a parte que tem açúcar, que é a solução de açúcar, é a situação onde a gente tem o menor ângulo. Porque o menor ângulo significa a maior aproximação com a reta normal, e a maior aproximação com a reta normal é a maior refração. E a maior refração acontece porque a solução de açúcar tem um maior índice de refração. Beleza? Então esse ângulo aqui, que é o ângulo de refração, ele é o menor que tem, porque é o que sofre maior refração. Lembra comigo? Maior refração, maior índice de refração, menor ângulo, porque ele está mais próximo da reta normal. Beleza? Então esse θ aqui, que eu vou botar do solução de açúcar, certo? Solução de açúcar, certo? Ele é o menor que tem. O álcool etílico, ele é intermediário, o índice de refração, ele está entre a água e entre a solução de açúcar. Então o θ dele é um pouquinho maior do que o do açúcar, certo? É um pouquinho maior do que o do açúcar. Então, o θ do álcool, certo? Ele é um pouquinho maior do que o do açúcar, porque a refração dele é menor do que a refração da solução de açúcar, certo? E o da água é o maior ângulo que tem, porque é o cara que sofre menor refração dos três. Então, esse θ da água, certo? O θ da água, vou botar H2O, θ da água, ele é o maior que tem, porque ele é o que sofre menor refração, beleza? Então, o θ da solução de açúcar, ele é o menor. O θ do álcool, ele é o intermediário, e o θ da água é o maior que tem, beleza? Lembrando que esses θs aí são justamente inversamente proporcionais ao índice de refração, certo? Então, o índice de refração do álcool, ele é o maior. O do álcool, não, desculpa, da solução de açúcar é o maior. O do álcool é o intermediário. E o da água, ele é o menor que tem, beleza? Então o ângulo ele é sempre inversamente proporcional ao índice de refração, certo? O ângulo é depois da refração, certo? Depois da refração. O ângulo antes da refração também, né? Mas como a gente está analisando só o ângulo depois da refração, então essa relação que eu acabei de te dizer é verdade. Tranquilo? Então, gabarito, 16º gabarito, letra B, né? Gabarito, letra B. O ângulo da água, ele é maior do que o do álcool etílico, que é o intermediário, e que é maior do que o solução de açúcar, que é o menor ângulo, porque sofre a maior refração. Beleza, fera? Terminamos a 16ª questão, vamos para a próxima questão. Fera, essa 22ª questão, eu lembro que eu pedi para tu fazer ela justamente no intervalo da aula, né? Para tu exercitar um pouquinho o que havia sido proposto para vocês. Eu quero resolver ela porque ela é muito interessante, certo? Vamos embora. Ele fala assim, ó, 3 raios de luz monocromáticos correspondendo às cores vermelho, amarelo e violeta do espectro eletromagnético visível incidem na superfície de separação perfeitamente plana entre o ar e a água, fazendo o mesmo ângulo θ com essa superfície, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que alfa, beta e gama são respectivamente os ângulos de refração dos raios vermelho, amarelo e violeta, em relação à normal no ponto de incidência, a opção que melhor representa a relação entre esses ângulos é... Cara, é o seguinte, ó, eu vou até aproveitar esse desenho daqui. Vou desenhar a reta normal aqui, em todos eles, ó, reta normal aqui, certo? Reta normal aqui, beleza. Reta normal desenho em vermelho, certo? O raio de luz vem em vermelho aqui, ó, ele vem em vermelho. Quando ele bate na reta, ele sofre refração porque ele está passando para a água, certo? Tu lembra que quando eu comparo cores, a cor que mais se desvia é a cor que tem mais frequência. Qual é a cor que tem mais frequência? O violeta. Então o violeta é o que mais se desvia, certo? Então eu vou procurar a cor violeta aqui. Cor violeta. Isso é mais ou menos violeta, né? Mais ou menos violeta, um roxo. Beleza. Então, a luz violeta vem. Quando ela bate na reta normal, ela é a que mais se desvia. A que mais se desvia, tu lembra que é a que mais se aproxima da reta normal. Então, violeta é a que mais se aproxima da reta normal. Então, isso aqui é o ângulo de refração da violeta, que ele chama de gama, certo? Ele chama de gama. Lembra, a que tem maior frequência é a que sofre mais refração. Sofrer mais refração é se aproximar mais da reta normal, certo?
Beleza. Vamos agora para o amarelo. Vamos desenhar o amarelo agora. Ó, o amarelo. O amarelo, ele vem, a reta amarela, ele vem, 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 vem. O amarelo, ele é um intermediário entre o violeta e o vermelho, certo? Ele é um intermediário. Então, ó, vou desenhar aqui. Isso aqui é o ângulo beta dele, certo? E o vermelho, que eu acabei de desenhar também ali, o vermelho, ele é o que tem menor frequência. Se tem uma menor frequência, é o que menos se desvia, certo? É o que menos se desvia. Ele quase não se desvia. Então, isso aqui, ó, é um ângulo alfa, certo? Logo, pensa comigo, fera. Lembra comigo aqui, lembra comigo. Sofrer mais refração não é se aproximar mais da reta normal? E se aproximar mais da reta normal é ter um menor ângulo. É ter um menor ângulo. Então quer dizer que o gama, como ele é o que mais sofre refração, que é o violeta, como ele mais sofre refração, o gama é o menor ângulo que tem, porque é o que está mais próximo da reta normal. Sofrer mais refração é se aproximar mais da reta normal, beleza? Então o gama é o menor que tem, certo? O beta é um intermediário porque a cor amarela, ela está mais próxima do vermelho, mas ela não é o vermelho. O vermelho é o que menos se desvia, certo? Então o amarelo, ele é uma cor intermediária, então ele é uma frequência intermediária, então ele tem uma refração intermediária. Então o ângulo que ele forma aí de refração é um ângulo intermediário. Nem é o menor ângulo, nem é o maior ângulo, certo? Nem é o menor, nem é o maior. Então ele é um intermediário. E o alfa, que é o ângulo do vermelho, ele é o maior que tem. Porque o vermelho é o que menos sofre refração, ou seja, é o que está mais distante da reta normal. Está mais distante da reta normal significa ter o maior ângulo de refração. Beleza? Então a relação seria essa daqui. A relação seria essa. Alfa maior do que beta, que é maior do que gama. Beleza? Isso a gente encontra na alternativa letra A. Alfa maior do que beta, maior do que gama. Alternativa letra A. Beleza, fera? E aqui a gente encerra nosso vídeo de resolução de questões. Beleza? Lembrando que as duas primeiras são do vamos começar e todas as outras são do vamos praticar. Beleza, fera? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Dúvidas? Fala comigo. Tchau!